A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez com você nesta pré-aula, aula de número 9, aonde nós estaremos falando sobre a personagem da pessoa de Esther, uma rainha que de exilada foi para o palácio, honrando a Deus e a sua identidade. Amém? Meu nome é irmã Vânia da Silva, e nós estamos especialmente aqui em Ceará, em Fortaleza, onde nós estamos gravando esta nossa pré-aula, não é? Para o dia 31 de agosto. Muito bem, meus queridos, para aqueles que estarão conosco ali em Recife, não é? Neste fim de semana, nós estaremos ali em Camaragibe, na Igreja Assembleia de Deus Getsemane, pastoreada pelo pastor Gleison Vitorino, e nós estamos muito felizes. E se você estiver ali e mora por aquela região, estaremos felizes de poder conhecer você e estar ali conosco também naquele culto às 19 horas. Amém? Portanto, vamos lá, a nossa classe de escola dominical dos nossos juvenis, hoje para o dia 31 de agosto, Esther de exilada, a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Nosso texto áureo está em Esther 4,16 e este versículo marca, é o ponto focal de todo o livro de Esther, que diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Este foi um passo tremendo de Esther em colocar a sua vida no perigo, não é? Para que pudesse assim salvar o seu povo. E nós aprendemos muitas lições com esta mulher de Deus, não é? Com esta jovem que era órfã, realmente. Entretanto, Deus tinha um plano glorioso para ela. E nós vamos aprender neste contexto, né, da rainha Esther, que as circunstâncias externas, elas podem alterar. Esther, um dia, era uma órfã, era uma pessoa desprezada, abandonada, uma pessoa que, apesar de ter o seu primo cuidando dela, mas era uma órfã. Entretanto, de um dia para o outro, ela sai deste lugar, ela sai desta circunstância para ser a rainha não somente de uma cidade ou de um país, mas de todo um império. Portanto, nós vamos entender que tudo isso Deus ele promoveu, não é? E nós vamos entender que essas circunstâncias podem mover também em nossas vidas, não é? Entretanto, o nosso caráter, assim como foi o caráter de Esther, devem estar intactos, não podem ser corrompidos. O contexto não pode servir de justificativa para as nossas escolhas erradas. Amém? Por isso, nós temos que entender que nós fazemos parte de um todo, do reino de Deus. E Deus ele usa cada um de nós no seu reino para a glória do seu nome, e por isso nós somos membros deste corpo, e assim como Esther, né, ela era parte do povo de Israel, hoje nós também podemos estar num contexto difícil ou não, mas nós sempre temos que entender e sempre lembrar-nos de que o nosso Deus, ele tem algo maior. E eu posso fazer parte deste projeto e deste plano de Deus para a minha vida. Amém? Muito bem, meus queridos, nós vamos ver também que a leitura bíblica, não é, da nossa lição de hoje, lembre-se que os irmãos deverão ler com os seus juvenis para que eles possam compreender e entender o contexto desta lição. Portanto, a nossa leitura bíblica hoje está em Esther, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. E também nós vamos, como nós já avisamos na semana passada, como estamos aqui de viagem, nós não podemos fazer todo um slide, um PowerPoint, né, com todas aquelas informações. Será um slide mais curto, não é? Entretanto, nós queremos dar esses pontos importantes para nós no dia de hoje, para a nossa lição. Primeiro,
O nosso primeiro tópico fala sobre a história de Esther. Você vai lembrar que em todos os lugares, todas essas lições até aqui, nós estamos na lição de número 9, nós temos falado sobre a história de cada um desses personagens, de onde eles vieram, quem eram seus pais, de que tribo eles eram, o que foi que aconteceu com eles. Em segundo lugar, nós vamos ver hoje que tipo de rainha era Esther. Amém? Porque existem vários tipos de rainhas, de reis, de médicos, de engenheiros, de crentes, de pastores, de obreiros, mas que tipo de rainha, ou de obreiro, ou de professor de escola dominical somos nós? Em terceiro lugar, quem era Esther no palácio? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós encontramos, muitas vezes nós vamos encontrar que as pessoas elas têm diferentes tipos de comportamento dependendo de onde ela esteja. Eu sou uma coisa na minha casa, sou uma coisa no meu trabalho, sou uma coisa na igreja, sou uma coisa na rua. Nós vamos aprender que Esther, ela era a mesma pessoa, tanto no palácio como ela era lá quando estava fora dele. Amém? Portanto, nós vamos ver e entender isso. Vamos lá, então, em primeiro lugar, a história de Esther. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que Esther foi o nome persa que ela recebeu, e o nome Esther significa estrela. Porém, o nome judeu, não é? Que Esther ela recebeu dos seus pais, ela se chamava Adassa. E Adassa significa uma murta, ou seja, era um tipo de um arbusto que, quando amassado, que quando esmagado, exalava um cheiro muito bom. Olha aí que lição poderosa, somente no nome de Adassa. Ela realmente passou por situações e ela foi colocada na prensa, mas foi exatamente no momento do seu problema, no momento em que ela foi colocada, pressionada, não é? Quando Mardoqueu e quando a situação com Amã colocou o seu povo no canto da parede, o que foi que aconteceu com Esther? O que foi que aconteceu com Adassa? Ela exalou para Deus um cheiro suave. A Bíblia diz que eu e você, nós somos um perfume suave diante do Senhor. E nós, não somente nos dias bons e de vitórias, mas principalmente nos dias maus, nos dias de perseguição, no dia que nós estamos passando pelo vale, nós devemos, amém? Nós devemos exalar um cheiro suave diante do Senhor. Portanto, este era o nome de Esther, Adassa. Esther ou Adassa, ela descendia da tribo de Benjamim. Vocês, não é? Já sabem, vários personagens importantes na Bíblia Sagrada, eles eram descendentes da tribo de Benjamim. Vamos lembrar que Saul era um deles. Vamos lembrar que Paulo de Tarso, não é? Ele era da tribo de Benjamim e Adassa também era da tribo de Benjamim. Nós já falamos aqui que Adassa ela era uma órfã. Ou seja, a Bíblia não fala quando foi que os seus pais morreram, se foi no caminho para ir para o cativeiro da Babilônia ou estando lá já. O que a Bíblia nos indica é que os seus pais haviam morrido, esta jovenzinha ficou órfã e ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. E este homem se tornou também uma pessoa muito importante nessa história, não somente de Esther, mas principalmente do povo de Israel, quando estava ali naquele cativeiro no Império Persa. Como nós podemos ver neste gráfico, aqui nós temos Suzã, a capital da Pérsia, onde Esther e Mardoqueu, eles viviam. A Pérsia tinha 4 capitais e Suzã era uma delas, e foi aonde o rei Assuero, não é?
ele fez e tomou esta decisão junto com seus conselheiros, depois que fizeram então esta chamada de jovens virgens de todo o reino, de todo o império, para poder o rei decidir quem seria a próxima rainha. Portanto, Suzã, uma cidade muito importante, a capital da Pérsia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver que tipo de rainha era a rainha Esther. Nós vamos ver que 4 grandes valores nós vamos encontrar nesta jovem. O primeiro é que ela era uma jovem muito bela. Ela era linda. E é por isso também que ela foi escolhida por Assuero para ser a próxima rainha do Império Persa. E nós vamos ver que, por ela ser sumamente bela, e nós vamos ver que a sua beleza não era somente uma beleza exterior, mas uma beleza também interior. E é isso que faz diferença entre ela e a pessoa de Absalão, que nós estudamos a semana passada. Absalão era um homem extremamente lindo, entretanto, seu coração era feíssimo. Ele tinha uma personalidade, um caráter feio, malvado. Entretanto, esta jovem era uma jovem que alcançou a beleza, não é, exterior, mas acima de tudo a beleza interior. Jesus ele dizia que, não é, o coração alegre aformoseia o rosto, e nós vamos ver que esta beleza interior dela refletia nos seus valores, nos seus princípios, do seu coração. Então nós vamos ver em primeiro lugar que ela era uma rainha bela, sábia, humilde, temente. Ela era sábia. Ela tomou as decisões certas. Ela não pensou somente nela. Nós vamos ver que Esther, ela não se tornou bela, sábia, humilde, temente, somente porque ela foi parar num palácio. Não de maneira nenhuma. Isso era quem ela era por dentro. Dentro do palácio, fora do palácio, Esther era esta mulher sábia, humilde, temente a Deus. Era essas suas características, essa era a sua essência. Ninguém podia mudar isso, porque isso era o que ela era. E não somente sábia era Esther, mas uma pessoa humilde, que mesmo dentro, quando cresceu, quando se tornou esta rainha, esta mulher não se esqueceu de coisas muito importantes para a sua vida. Ela não esqueceu do seu primo Mardoqueu, ela não se esqueceu do seu povo, ela não se esqueceu do seu Deus. Esther não era aquela pessoa que se ostentava, não é? Porque, infelizmente, meus queridos, existem pessoas que, quando mudam de posição, seja no trabalho, seja, não é, na sociedade, seja mesmo dentro da igreja, as pessoas tantas vezes elas mudam, elas empinam o nariz, estufam o peito, pensam que estão acima das outras, e assim essas pessoas abatem as outras, pisam sobre as outras. E, meus queridos, como crentes em Jesus, como servos de Deus, como salvos em Cristo, nós não podemos ter este tipo de atitude diante de Deus, nem dos homens, nem diante da igreja do Senhor. Amém? Mas tempos mais tarde, quando ela teve que enfrentar ao grande rei Assuero, mesmo sem ser chamada, não somente a sua beleza física tocou no coração do rei, mas os seus valores, quem ela era. E é por isso que, quando a Bíblia diz que Assuero viu a Esther, a Bíblia disse que ela achou graça diante do rei. Amém? Muito bem. Por bem, quem ela era no palácio? Quem era Esther no palácio? Nós vamos ver que, em primeiro lugar, ela não esqueceu das suas origens. Ela não esqueceu da sua família. Ela não esqueceu do seu povo. Ela não esqueceu do seu Deus. Aleluia. E então, o que é que nós vamos fazer quando um dia, e se um dia, nós chegarmos em um palácio?
Talvez você nunca, nem eu, seremos um rei ou uma rainha, mas muitas vezes Deus ele nos coloca em posição de honra. Deus ele nos coloca em uma posição especial. Deus ele promove tanto no nosso trabalho como no ministério ou na igreja. Deus nos coloca numa posição para fazer. E o que nós vamos fazer? Quem seremos nós no palácio? Vamos nos ostentar? De maneira alguma. Será que nós vamos esquecer as nossas origens? De maneira nenhuma. Vamos nos tornar soberbos, né? Com o peito inchado, disse agora, sou eu que estou aqui, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que falo, né? De maneira alguma. Vamos esquecer dos amigos, vamos esquecer dos familiares que têm a mesma posição que nós? De maneira alguma. Vamos esquecer de quem nos ajudou? Irmãos, quantas vezes? Pessoas esquecem, quando chegam numa posição, esquecem de quem os ajudou. Esquecem quem foi que lhes deu a mão. Quem foi que deu para eles uma oportunidade. Nós entendemos que o que foi que Esther fez quando ela chegou no palácio? A Bíblia nos diz no capítulo 2 de Esther que ela, em primeiro lugar, ela ouviu a Mardoqueu. Você lembra do conselho de Mardoqueu para ela? Ele disse, você quando chegar no palácio, você não vai dizer de que você é uma judia. Você não vai dizer a sua descendência, você não vai dizer. Quem perguntar, você é aqui de Suzã. E então, Esther ouviu ao seu primo, deu ouvidos a ele, mesmo estando no palácio, mesmo estando numa posição acima do seu primo. Ela acatou o conselho, porque Esther, ela sabia acatar o conselho. E, meus queridos, que lição poderosa para nós. Nós podemos ser, e o conselho pode vir de uma pessoa muito mais humilde do que você. Mas quão é importante nós ouvirmos. Quantas vezes pessoas apressadas, pessoas atropelam outras pessoas, não sabem ouvir. E muitas vezes Deus está falando, Deus está ensinando através de coisas pequenas, através de pessoas humildes, de pessoas que você acha aí, daí não vem ninguém, daí não tem nada o que me ensinar. Não, irmãos. Todos nós podemos aprender, desde uma criança até um jovem, até uma pessoa mais madura, uma pessoa anciã. Nós temos que entender e saber ouvir. Para quê? Para que nós saibamos aonde é que Deus está nos dirigindo, saber o que é melhor. Se Esther não houvesse ouvido seu primo Mardoqueu, certamente ela poderia ter sido morta, poderia não ter sido aceita como rainha. Entretanto, no momento certo, ela soube a hora de poder revelar quem ela era e de onde ela vinha. Mas ela honrou a Mardoqueu. Meus queridos, quão importante é nós honrarmos as pessoas que nos ajudaram, que nos deram a mão, honrar aqueles que talvez você tomou o lugar daquela pessoa. Quantas pessoas, novos pastores que assumem outras igrejas, que os pastores mais velhos estão sentados como pessoas, né, de honra. Ou você no trabalho, ou mesmo seus pais. Ensine isso para os seus juvenis. Quão importante é nós sabermos honrar os nossos pais. Aleluia! Nos dias de hoje, a sociedade, o mundo, o diabo luta para que esses valores possam ser destruídos da vida do juvenil, da vida dos jovens, das crianças, dos mais velhos. Mas nós temos que entender que quando nós honramos aqueles que estão acima de nós, honramos aqueles que são mais velhos do que nós, honramos aqueles que nos deram a mão, aqueles que nos ajudaram, aqueles que nos aconselharam, aqueles que nos ajudaram em nossa necessidade. Irmãos, nós devemos saber honrar. Aleluia! E esta é uma
promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas não somente isso, não somente ela honrou ao seu primo, mas ela protegeu ao seu primo. Quando Mardoqueu se viu apertado, que Amã estava contra e que ele estava, tirou aquelas vestes dele, colocou saco e cinza na porta real, o que foi que fez Esther? Mandou vestes novas para ele e disse: você não pode estar sentado com saco e cinza na porta do palácio. Mas ele disse: não, eu não posso, porque esta é a condição do meu coração por aquilo que nós estamos passando como povo. A juventude, sermos jovens, não é um empecilho para agirmos com sabedoria, com coragem, com humildade, com obediência. Muitos dizem: não é jovem, é adolescente, eles não obedecem, não têm coragem, são covardes, são... Não, de maneira alguma. Jovens, adolescentes, que Deus os usa e usou com sabedoria, com coragem, com humildade, com obediência, com temor a Deus, é para todos. Amém? Muito bem. E então, quem foi esta mulher? Não somente ela não esqueceu da sua família, não esqueceu do seu povo, não esqueceu do seu Deus. Na hora que a coisa apertou, na hora em que as coisas pareciam negras, não é? E ela até retrucou isso com Mardoqueu e disse: Mardoqueu, já faz um mês, já faz 30 dias que eu não sou chamada diante do rei. E se eu for ter com o rei, e ele não estender o seu cetro para mim, eu posso morrer. E a Bíblia nos diz que Mardoqueu falou para Esther: não pense no teu ânimo, não pense aí nos teus botões, que você, somente porque você está nesta posição de rainha, que você vai escapar desta condenação. Ele disse: porque se tu negares, se tu simplesmente tirar o corpo fora, em outras palavras, e não falares nada com o rei, não pense que você vai ficar salva, que você vai se salvar dessa. Deus, ele vai trazer salvação, escape, liberdade de outra parte, mas tu e a tua casa, vocês perecerão. E ele diz: e quem sabe, para este tempo, Deus te colocou no palácio, Esther. Oh, meus queridos, quão importante é nós entendermos o tempo de Deus nas nossas vidas. Deus não colocou Esther num palácio para usufruir da beleza, dos bens, do ouro, da posição e da honra. Não! Deus colocou Esther naquele lugar para a provisão de salvação do seu povo. Aleluia! Assim como José, aleluia, que foi elevado ao governador do Egito. Para quê? Para simplesmente usufruir depois de ter passado tanta tribulação na sua vida? Não! Foi para salvar, para ser o salvador do seu povo, o salvador do Egito. Aleluia! Daniel foi colocado naquele palácio para quê? Simplesmente para ser um grande conselheiro real? Não, aleluia! Foi para que ele pudesse receber a revelação do fim dos dias, para ele poder aconselhar e ser uma bênção para o seu povo que estava cativo. Amém, meus queridos? Portanto, lembremos sempre: quando Deus te promover, quando Deus te colocar em algum lugar, quando Deus fizer algo, que você esteja sentado nas alturas, junto com os reis, junto com governadores, junto com pessoas importantes, junto com pessoas que você nunca pensaria estar. Deus te colocou ali por um propósito. Aleluia! Para quê? Para que nós não pudéssemos esquecer nem da nossa origem, nem da nossa família, nem do nosso povo, nem do nosso Deus. Aleluia! Esther, ela nunca deixou de ser Hadassa. Amém? Esther estava no palácio com suas vestes reais, mas ela, lá dentro, ela sempre continuou a ser a linda Hadassa. Aleluia! Não somente isso, Esther aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra. Ela não se corrompeu. Quantos, meus queridos, quantos
simplesmente quando chegam numa posição, se corrompem, se desviam, ou começam a fazer coisas, começam a ser igual ao mundo, começa a fazer o que o mundo faz, começa a falar como o mundo faz, começa a fazer e imitar para poder não ficar, né, fora de lugar. Oh, minhas irmãs, oh, meu irmão, é porque você não sabe. Do meu lado só tem o ímpio. Se do teu lado só tem ímpio, nós temos que continuar sendo a luz de Jesus neste mundo brilhando. Aleluia! Nós temos que continuar sendo o sal da terra e o luz do mundo. Esther, por maior que fosse a idolatria que ela tinha que conviver naquele palácio com o seu marido, ela não se corrompeu. Ela permaneceu humilde, aleluia. Ela permaneceu, nem quando humilhada, nem quando exaltada, Esther continuou sendo a mesma pessoa. Ela não se corrompeu no palácio. Não permita que as posições que você chegue neste mundo possam fazer o seu coração se corromper. Amém? Por isso, o sábio Salomão, ele disse, de tudo o que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele saem as saídas da vida. E, finalmente, Esther, ela honrou os propósitos de Deus acima dos seus próprios. Amém? Nós vamos ver que muitas vezes nós estamos numa zona de conforto. Muitas vezes nós estamos e não fazemos a diferença aonde nós estamos. Estamos, né, conformados com aquilo que temos, conformados com aquilo que somos, conformados na posição que estamos. Meus queridos, nós precisamos estar prontos para abraçar os propósitos de Deus, ainda que esses propósitos venham, né, colocar os nossos à parte, mesmo que nós possamos vir a sofrer qualquer, né, impedimento, fazendo o propósito e cumprindo os propósitos de Deus. Mas nós sabemos o que é que em todos esses homens e mulheres da Bíblia Sagrada, quando colocaram os planos de Deus acima dos seus, os seus propósitos abaixo dos propósitos de Deus, que deram vazão e deram prioridade, em primeiro lugar, ao reino de Deus, o que foi que aconteceu? Deus não tirou fora, Deus não nos deixou abandonados, Deus não nos deixou largados, não. Deus honrou a cada um deles, aleluia. O final dessa história seria completamente diferente se Esther fosse levada pelo medo, pela ambição, pela indiferença. A sua história seria diferente se Esther não houvesse honrado a Deus no local aonde ela está. Se você não vier trabalhar no domingo, eu vou te colocar, você vai ser jogado fora, você vai perder o seu trabalho. Oh, irmãos, quantas vezes o diabo, ele traz ameaças para que nós não possamos realizar a obra de Deus, que nós possamos permanecermos santos, sem nos corromper. Esther colocou o seu povo, o seu tio, ela própria e os seus servos. E ela disse, vocês orem, jejuem, consagrem, e eu vou ter com o rei. Lembre-se, meus queridos, essas armas não devem ser as últimas opções de resolução de um problema. Quando nós estamos enfrentando uma confrontação, um problema, um desafio, um ataque, oração, jejum, consagração, é a última opção. Ah, não, deixa eu ver aqui primeiro com essa pessoa, deixa eu ver aqui com ela. Não, deve ser a primeira, aonde nós vamos recorrer ao nosso Deus para trazer livramento para nós. Esta jovem, né, honrou a Deus em todos os sentidos. E o que aconteceu? Quando ela foi ter com o rei, que ela entrou dentro daquele palácio, que o rei olhou para ela, aleluia, e aquele rei sabia que pela lei persa,
Se ele não estendesse o cetro para ela, ela morreria naquele exato momento em frente dele. Mas a Bíblia fala que quando Esther entrou com suas vestes reais, que o rei olhou para ela, oh, o Espírito de Deus, aleluia, que trabalha, que move, que protege, oh, moveu o coração daquele rei, e ela achou graça diante dele, e ela disse, oh, Rainha Esther, qual é a tua petição? O que é que tu queres? Até a parte do reino te dará para ti. Qual é a tua... Por que que tu estás, né, trazendo, colocando a tua vida em risco? Qual é a tua petição? O que é que tu queres? Que fez você colocar a tua vida em risco? Ela poderia simplesmente ter dito tudo ali, mas ela disse, não, rei, eu quero que tu venhas a um banquete que eu vou fazer e que Amã venha contigo. Oh, sabedoria, amém? De Deus, divina. O rei foi na primeira noite e ela disse, qual é a tua petição? Ele disse, olha, rei, vem na segunda noite, né? Para o meu banquete que venha Amã também. Oh, meus queridos, e nós sabemos da história o que foi que aconteceu não somente com Esther, com o seu povo e com Mardoqueu, que era odiado por este homem chamado Amã. Amém? Assim que, meus queridos, possamos, estando no exílio ou estando num palácio, que nós possamos honrar a Deus e a sua e a minha identidade diante do Senhor. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém.